Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Amém. Queridos, eu quero convidar vocês a abrir não só as suas Bíblias desta noite, mas os ouvidos do seu espírito, porque há um som vindo da eternidade, ecoando deste lugar. Sabe que som é esse? É a voz do Pai. Amém. Aleluia. Eu não estou falando de um pai qualquer. Eu não estou falando de um pai de carne e osso, que às vezes falha, que às vezes se ausenta. Não, eu estou falando de um pai celestial, assentado no seu trono de glória, que foi falado aqui nessa noite. Aleluia. Anota aí o que eu quero te dizer. Eu estou falando de um pai que ele está entronizado acima dos céus. Aleluia. Mas mesmo assim desce do trono para correr em direção aos filhos que se perderam. Amém? Amém. Gostaria que tivesse muitas pessoas aqui que ainda não tiveram encontro com seu pai no Brasil. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Aleluia. Tem gente nos assistindo e Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. Em dias onde o mundo confunde identidades, onde a masculinidade é atacada, onde o papel do pai é diminuído, onde as famílias são desconstruídas, Deus está se levantando como pai. Aleluia. Olha o seu irmão, diga para ele assim: é por isso que o inferno tem atacado tanto a paternidade. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando o pai se levanta em casa, os filhos não se perdem. Amém. Quando o pai assume o seu lugar, a casa se alinha. Aleluia. Quando o pai ama como o Pai Celestial ama, Aleluia. o céu se manifesta. Amém? E nessa noite eu quero que o céu se manifeste na vida de muitos filhos através do Pai. Amém? Mas antes de mergulharmos nesse abraço que restaura, nesse beijo que cura, nesse amor que cobre a vergonha, deixe-me abrir seus olhos espirituais para a dor real de um mundo sem paz. Estudos mostram que crianças criadas sem pai têm 5 vezes mais chances de viver na pobreza. Tem 9 vezes mais chances de largar a escola e 20 vezes mais chances de serem presas. Vocês sabiam disso? Estatisticamente comprovado por estudos. Esses números não são apenas estatística, são gemidos sociais. São órfãos emocionais vagando por desertos existenciais, buscando em drogas, buscando em violências, buscando em prazeres passageiros aquilo que um simples abraço de paz poderia ter preenchido. Amém? Quem lembra de um testemunho que eu dei de um rapaz que trabalhou comigo na área de segurança? Ele estava com um problema com a filha, com a esposa, e eu aconselhando ele. E um belo dia ele falou para mim que responsabilidades que ele tinha, mas a casa dele está de cabeça para baixo, que não sei o que, E a esposa falou que a filha dele sentia falta de uma coisa. E eu perguntei para ele: o que você prefere? Pegar a sua filha no colo de outro homem, ou você colocar a sua filha no seu colo? Nossa, aquilo mudou a vida dele.
uma palavra dura, a priori foi, mas depois foi doce como o mel. Amém. Ele foi para casa, ele começou a brincar com a filha, ele começou a botar ela no colo, ele começou a fazer pastinha nela, e eles passaram a ser amigos. A filha não foi mais para a rua, a filha não namorou mais tarde, a filha agora é uma menina caseira. Amém. E a mãe, a esposa, foi lá me agradecer. Então, o que eu fiz com o marido dela? Porque ele tinha mudado radicalmente de casa. Amém. Eu falei, deixa entre ele e Deus. Eu só fiz o meu papel de pastor. Amém. E a Aleluia. uma ovelha. Então, Aleluia. quando o seu irmão diga para ele assim, ó, a ausência do pai não é só uma ferida emocional, é um campo de guerra espiritual. Isso é muito forte, irmão. Não é só o emocional. É a primeira área que o inimigo ataca, mas a criança ela entra num conflito espiritual. Ela entra numa guerra espiritual. Sabia que é importante, às vezes de madrugada eu paro frente à porta do quarto do meu filho, quando eu vou ao banheiro e começo a orar por ele, ele nem sabe. Seus filhos sofrem ataques espirituais durante a madrugada e vocês não sabem. Ataques espirituais, emocionais, sentimentais, espirituais. Ele está dormindo, mas alguma coisa dentro dele está incomodando ele, está mexendo com ele enquanto ele dorme. É importantíssimo você orar pelo quarto do teu filho aonde ele dorme. Amém. Essa é a responsabilidade do pai, abençoar o filho enquanto ele dorme. Glória a Deus. Então nunca deixe de orar pelos teus filhos enquanto eles estiverem dormindo. Amém. Ok? Então, Aleluia. não é só a ausência, não é só uma ferida emocional, mas é um campo de batalha espiritual. É por isso que hoje eu vim anunciar que o Pai está vindo ao seu encontro. Amém? Eita, anota aí o que eu quero falar com você. Mas hoje Deus quer romper as correntes do abandono, sarar as feridas da orfandade e revelar as expressões do seu amor eterno. Amém? Porque o amor do Pai é eterno. Então prepare o seu coração, porque hoje, baseado na parábola do filho pródigo, nós vamos ouvir sobre as expressões do amor do Pai. Anota aí. Em primeiro lugar, Deus é um Pai que espera. Aleluia. Amém? Olha isso aí. Deus é um Pai que espera. O que vocês estão vendo ali? Um Pai esperando, né? É um Pai que está olhando para o horizonte. É um Pai que está olhando distante, como se estivesse esperando realmente alguém vir ao seu encontro. A história de Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32 é conhecida como a parábola do filho pródigo, mas a parábola, na verdade, é a respeito do Pai. Aleluia. O alvo do Senhor ali não é o filho. O alvo do Senhor com essa parábola é o Pai. É nos revelar o caráter do nosso Pai. E nessa parábola, o Pai divide a herança dele com seus dois filhos. Lucas 15, 12 diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá minha parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os seus amigos. O mais moço é o que decide sair de casa. O fato do filho mais novo pedir a herança com o pai ainda vivo é uma forma de desejar a morte do pai. Mesmo assim, o pai graciosamente dividiu com ele a herança. E isso é entre filho e pai. E quando entra o neto? Você sabia que tem neto que deseja a morte do avô? Pois é, não é filho, não é nada, mas às vezes deseja a morte do avô. Pede testamento, é tudo, sem ter direito a nada. Sabe por quê? Não teve um pai. Porque se ele tivesse um pai, ele não estaria fazendo isso com amor. A ausência de um pai
gerou um buraco emocional e espiritual na vida dos jovens que desejam a morte de seu avô. Por outro lado, o mais velho, apesar de permanecer em casa, também não se relacionava com o pai de maneira saudável. Quantos filhos que falam do filho, do irmão que saiu de casa, mas eles estão dentro de casa fazendo coisas piores do que os irmãos que saíram de casa? Quantos? Na cultura judaica, o filho mais velho ele tinha direito a 66% da herança, ou seja, uma porção dobrada em relação ao irmão mais novo. Mesmo tendo uma herança tão grande, o filho mais velho, presta atenção, nunca desfrutou dela. Tinha tudo, mas não sabia desfrutar. Por quê? Estava olhando para o filho, para o irmão que saiu de casa. Estava olhando pelo que o irmão fazia, com o que o pai tinha dado para ele, em vez de se preocupar com aquilo que ele tinha. Mas vamos falar do filho mais novo. Ele pegou a parte da sua herança, saiu pelo mundo e gastou todo o seu dinheiro com orgias e com bebedices. Quando não tinha mais dinheiro, os seus amigos fizeram o que com ele? Abandonaram. E ele se tornou o quê? Um cuidador de porcos. A profissão mais indigna para um judeu. Num dia ele caiu em si e ele disse, Lucas 15, 17 ao 20, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Eu amo essa parte. Eu amo essa parte. É a parte do texto que eu mais gosto. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Essa é a parte que mais gosto. Porque eu costumo dizer que filho que confessa pecado não merece castigo. E esse menino ele fez isso. Em nenhum momento ele se importou por ter partido o coração do seu pai. Em hora alguma ele se preocupou com o pai, mas apenas consigo mesmo. Sabe por que ele voltou? Sabe? Porque ele tinha fome. A barriga levou ele de volta para casa. Porque a primeira coisa que ele fala é o quê? Ele lembrou que na casa do pai dele tinha o quê? Pão, tinha fartura. Ele estava com fome. Mas mesmo assim o pai ansiava pelo filho perdido. E nesse momento nós temos um retrato do nosso pai. O pai jamais desiste de nós. Verdade. Lucas 15, 20 e 21 diz assim: Aleluia. vinha ele ainda longe quando o quê? Seu pai o avistou E compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Amém. Amém. E o filho disse: Pai, peguei contra o céu e diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, onde dele um anel no dedo e sandália Nos pés. Aleluia. Peraí, que roupa é essa? Que sandália é essa? Ele foi embora e levou tudo. Verdade. Como que ele agora tem roupa? Que agora ele tem sandália? Aleluia. Que agora ele tem anel? Verdade. Vocês entendem? O pai já esperava o filho retornar. Amém. Aleluia. Quando o filho levou tudo, o pai falou: compra o tamanho dele, vê o tamanho do seu pé, vê o tamanho da sua roupa, compra e deixa aí. O meu filho vai voltar. Aleluia.
Quantos pais desistem dos seus filhos no meio do caminho? Verdade. O pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também matar um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Amém, Jesus. Aleluia. Quem supostamente poderia estar irado, desapontado, é o pai. Mas em vez disso, ele estava cheio de quê? De compaixão. Aleluia. E de perdão. Aleluia. No entanto, o irmão mais velho ficou irado e ficou do lado de fora da festa. Ele vivera toda a sua vida fazendo o quê? Tentando merecer o amor do pai. Verdade. Quantos de nós, como filhos, tentamos merecer o amor do pai? Uns fazem penitência, outros jejuam demais, oram demais, sobe um monte demais. Estou dizendo que não pode fazer não, tá, gente? Não é isso não. Me entenda bem. Mas ele faz tentando merecer o amor do pai. E quando nós fazemos isso, sabe o que está acontecendo? Nós não estamos desfrutando daquilo que o pai já nos deu. Mas tudo já era dele. Contudo, ele nunca desfrutou de nada. Verdade. Ele nunca saiu da casa do pai, mas ainda assim não conhecia o amor do pai. Olha para o seu irmão, querido. Diga para ele assim, ó. Quantos filhos não conhecem o amor do pai? Não conhece o amor do pai. Poxa. Se eles conhecessem o amor do pai, eles voltavam correndo para a sua casa. Verdade. Se eles conhecessem o amor do pai, eles entenderiam que o pai estava de braço aberto, esperando eles retornar. Eu quero te dizer uma coisa: não olhem para a sua performance, olhem para a graça do pai. Amém. Hoje Aleluia. esses jovens estavam aprendendo o que é a graça do pai. Aleluia. A graça do pai não exige que nós façamos obras para conquistar o seu amor. O seu amor nos foi dado de graça. Amém. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu bem mais precioso por minha causa e por sua causa, quando nós ainda éramos pecadores. Que amor é esse? É o amor do teu pai. Aleluia. Conta-se que Alexandre o Grande, certa vez, ele foi abordado por um mendigo que estava pedindo esmolas. Imediatamente ele atirou umas moedas de ouro para aquele mendigo, e o seu escudeiro, que estava vendo aquilo ali, lhe questionou: por que dar 2 moedas de ouro, se 2 moedas comuns satisfariam esse mendigo? Alexandre olha para ele e diz: eita, 2 moedas comuns são apropriadas para a necessidade desse mendigo, mas 2 moedas de ouro são apropriadas para a grandeza de Alexandre. Nossa, meu Deus, isso é muito forte. Está entendendo? Algum irmão seu vai falar: por que isso tudo para ele, Deus? Pois é. Pois é. Para ele bastava um pouquinho só. Pois é, você está certo. Para ele bastava um pouquinho só. Mas para mim, a grandeza, eu tinha que prosperar, eu tinha que fazer ele crescer, eu tinha que fazer ele transbordar, porque é meu filho. Amém. Aleluia. Anota aí: Deus não nos prometeu suprir de acordo com a nossa necessidade. Você está dormindo, porque já foi.
Alexandre o Grande já foi, filho. Cadê? Alexandre o Grande já foi. Acorda aí, irmão. Fica ligado. Deus não nos prometeu suprir de acordo com a nossa necessidade, mas Ele prometeu nos suprir de acordo com a riqueza da sua glória. A gente aprendeu isso hoje, sim ou não? Com a riqueza da sua glória. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Deus não nos perdoa de acordo com os limites do nosso arrependimento e confissão. Não! Mas Ele nos perdoa de acordo com a riqueza da sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo o quê? A riqueza da sua graça. Estudamos isso aqui hoje, sim ou não? Aleluia. Ah lá, Efésios 1,7. Amém? Jesus disse que quando seu pai o avistou, se compadeceu dele. O pai fez 3 coisas. Quais foram as 3 coisas que o pai fez? Correu, abraçou e beijou. A primeira coisa que o Senhor diz é que o pai se compadeceu. O pai estava sempre olhando para o olho. Aleluia. Glória a Deus. Dá, meu Pai. Esperando pelo seu filho. Naquele tempo, mesmo as pessoas ricas, elas viviam juntas no vilarejo por uma questão de segurança. Então todos estavam olhando o pai. Todos estavam vendo o que o pai estava fazendo. Assim, aquele vilarejo com os olhos fixos via o pai olhando para o horizonte. Oh Deus! E eu tenho certeza que naquela vila todo mundo comentava. Oh Jesus! Ah lá, esperando aquele filho ingrato. Ah lá, esperando aquele filho. Ele não é judeu, não. Desejou a morte do pai dele, do pai lá. Está lá esperando ele voltar. E eles certamente se compadeciam daquele homem, mas amaldiçoavam também o filho ingrato. Esse pai foi completamente rejeitado, sim ou não, igreja? Esse pai se tornou objeto de ridículo por causa de quem? Do filho. Esse pai perdeu uma grande quantidade de dinheiro por causa de quem? Do filho. Mesmo assim, o seu coração estava cheio de compaixão. O Senhor está nos mostrando aqui como é o coração de Deus. O coração de Deus é assim: o filho está na casa dele e sai. Vai lá para o mundo, se suja, se lambuja, come as bolotas dos porcos. E quando ele volta, o pai não fala para ele: seu sem vergonha. Eu te avisei, se ia lá para o mundo ia comer bolota de porcos, ia voltar igual um lobisomem. Está vendo como você está? Sujo, fedorento. Você não tem vergonha, não? Será que o pai disse isso para ele? Será que o pai tratou ele dessa maneira? Ou tratou ele cheio de compaixão? Olha para o seu irmão e diga para ele assim: Deus não está cheio de ira, não está cheio de condenação, mas está pleno de compaixão. Amém? Esse é o seu pai. E muitos filhos, quando erram com o pai, eles fazem o quê? Por quê? Eles têm medo de serem castigados. Verdade. Mas Deus, ele está cheio de quê? Aleluia. Aleluia.
pensar que apenas os pródigos precisam provar do amor do Pai. Verdade. Mesmo aqueles que nunca saíram de casa precisam descobrir o amor do Pai. Oh Deus, que verdade. Diga-se comigo, muitos crentes nunca tiveram uma experiência profunda Uma experiência profunda com o amor do Pai. com o amor do Pai. Verdade. É verdade? Verdade. Por isso essa parábola deveria ser chamada de a parábola do pai pródigo. É ou não é? Pois esse pai não se importou com seus bens, mas ele estava disposto a dar tudo novamente para o seu filho, mesmo que ele não merecesse. Verdade. Olha o sermão de para ele assim: nosso pai é extravagante Nosso Pai é extravagante em sua generosidade. em sua generosidade. Não merecemos, mas o Pai não cansa de nos abençoar. O Pai é extravagante. A gente reconhece que não merece, mas Ele vai lá e te abençoa. Pega a visão que eu quero te dar. Mas da mesma forma que na parábola há muitos filhos de Deus que estão como o filho pródigo, vivem longe do Senhor, estragando sua vida com o pecado. Verdade. Se liga, o pecado inicialmente ele é gostoso e parece inofensivo, mas com o tempo ele cansa. Verdade. E assim como o pai da parábola do filho pródigo, Deus fica esperando seus filhos se cansarem do pecado, se cansarem do mundo, para voltar correndo para os seus braços. Aleluia. Vai lá no sermão e diga assim: que quando você se cansa e olha para o horizonte, ele está bem na sua frente, esperando por você. Glória a Deus. Ele está bem na sua frente, esperando por você. Não tenha medo do seu Pai. Isaías 30:18 diz assim, ó: por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exaltado para se compadecer de vós. Aleluia. Salmista no Salmo 145, versículo 8 diz: o Senhor é longânimo e grande em Misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o teu Pai, amém? Amém. Diga-se comigo, a verdade é: A verdade é Deus está esperando, Deus está esperando. mas não com frieza, Mas não confia. e sim com saudade. De si com saudade. Amém. Deus está te esperando com frieza, está te esperando com saudade. Olha o seu irmão, diga para ele assim: Deus Deus tem saudade de você. tem saudade. Deus tem saudade de você. Pega essa visão. Escuta o que o teu pai está falando contigo. Deus tem saudade de você. Diga para o teu irmão: ó, a paciência do pai é sustentada pelo sacrifício do filho. Isso é muito forte, irmão. A paciência do pai é sustentada pelo sacrifício do filho. Diga assim comigo: Jesus é a garantia de que podemos sempre voltar. Amém? Ele é a garantia que nós podemos sempre voltar para o Pai. Jesus disse que aquele que foi confiado nele, nenhum deles se perderá. Verdade. Portanto, amados irmãos, se você está distante do Senhor, volte hoje mesmo para o Amém. Pai. Aleluia. Sabe por quê? Há um Pai que espera por você. Amém. Aleluia. Olha o seu irmão e diga assim para ele: teu Pai. Teu Pai. Lembra aí, teu Pai. Teu Pai. Está esperando por você. Está esperando por você. Amém? Amém. Em Aleluia. segundo lugar, anota aí: Deus é um Pai que corre. Aleluia. Deus é um Pai que corre. Amém. A segunda coisa que o Pai fez foi correr. E no grego tem mais de uma palavra para correr. Uma palavra fala da corrida lenta e constante.
Eita, vai lá. Enquanto a outra fala de uma largada explosiva. Eu vou fazer uma pergunta para você. Qual das duas vocês acham que Jesus usou aqui? Qual das duas vocês acham que Jesus usou? A lenta ou a explosiva? Foi uma explosão em direção ao Filho. Amém. Ele correu no ritmo do seu próprio coração, cheio de amor. Amém. Ele não tentava mais esperar pelo Filho. É verdade. E ele correu. O pai viu o filho vindo ainda longe, então correu na direção do Filho. Aleluia, Jesus. E eu já expliquei para vocês aqui que naqueles dias uma pessoa idosa, ela não corria. Se ela levantasse os seus vestidos e corresse, ela era considerada indigna na cultura judaica. Ela não podia fazer aquilo. Mas o pai ergueu a sua roupa e correu em direção ao filho. Amém. Quando o pai fez aquilo, ele chamou a atenção para si e tirou a vergonha que trazia sobre o filho. Verdade. Foi isso que Jesus fez por nós. Aleluia. Ele tirou a nossa vergonha Aleluia. e carregou sobre si. Amém? Glória. Diga para o seu irmão, ele abriu mão de sua glória como Pai. Entendeu? Diga assim comigo, esse é o único lugar na Bíblia. Esse é o único lugar na Bíblia Que se diz que Deus correu. que se diz que Deus correu. Você não tem em nenhum outro lugar da Bíblia Deus correndo. Jesus ele faz essa parábola para expressar o amor do seu Pai. Verdade. Aquele Pai representa o nosso Deus. Então, quando fazemos menção de nos voltarmos para Ele, o Pai imediatamente Ele corre em nossa direção. Aleluia. Preste atenção no que eu vou te falar. O Pai correu e o abraçou. Aleluia. É preciso lembrar que seu filho ainda estava fedendo a foscos. Verdade. Mas isso não impediu ele de envolver Aleluia. o seu filho. Amém. Aleluia. Existe um famoso psicólogo chamado René Spitz. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele relata suas observações em crianças no orfanato. Depois da guerra, havia milhares e milhares de órfãos em toda a Europa. E eles tinham como alimentar essas crianças. Mas não tinham pessoas suficientes para cuidar delas. Durante 3 anos, ele observou as consequências da falta de contato físico nas crianças de um desses orfanatos. Ele ficou observando. Nesse orfanato havia 97 crianças, entre 3 meses e 3 anos de idade. O relato de suas observações é chocante. Ele vai dizer que depois do primeiro mês, muitas delas não comiam, não conseguiam dormir e algumas ficavam com o olhar fixo na parede. Depois de 5 meses, muitas crianças choravam incontrolavelmente. E quando alguém tentava pegá-las no colo, elas gritavam de medo. No final de 1 ano, 1/3 daquelas crianças tinham morrido. Elas não morreram porque não havia comida para elas, mas por absoluta falta de contato físico, com um abraço e um beijo. Essa história é bem triste, mas ela mostra a necessidade do homem ter o abraço do Pai. O abraço de um pai, ele faz toda a diferença. Olha o que o seu irmão diga para ele assim:
essa não é apenas uma necessidade natural, mas espiritual. Estão entendendo? Não é só uma necessidade física e natural, mas é espiritual. Existe um pastor norte-americano, ele contou que a sua filha entrou em estado grave de bulimia. Pode colocar. Ela entrou no estado grave de bulimia na adolescência e ela estava morrendo de desnutrição. Num dia ele orou a Deus desesperadamente por sua filha. Então ele sentiu um forte impulso para abraçá-la. Então ele abraçou ela. Ela se debateu no começo, ela começou a medir força com ele, ele abraçou ela com força. Depois de alguns minutos ela começou a chorar compulsivamente. E ele apenas repetia que ele amava. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ela chorou por horas, mas depois disso, ela passou a comer e foi totalmente curada. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O que curou essa criança? Amém. O que criou essa filha? O que curou ela? O abraço do pai. Verdade. Foi o pai dizer que amava. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga para ele: hoje o pai corre em sua direção, cheio de compaixão, para envolvê-lo num abraço amoroso. Amém? Aleluia. E como já falamos na cultura judaica, homens nobres não corriam, era indigno, embaraçoso, mas o pai corre. O pai quebra o protocolo. Aleluia. Corre para restaurar o filho. Corre para proteger o filho da vergonha. Corre para proteger o filho da acusação da vila, que poderia expulsá-lo ou até apedrejá-lo, segundo a tradição daquela época. Diga para o seu irmão assim: ó, o pai não espera você se arrumar para te receber. Ele corre para encontrá-lo. Mesmo quando você está sujo de lama. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E sabe por que o pai corre, querida igreja? Porque ele tem pressa de tê-lo novamente na sua casa. Amém. Aleluia. Verdade. Volta para casa, volta para a igreja, rasga no peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reserva, esqueça o passado, ele apagou, mas volta para casa, te empresto o meu ombro, rasga no peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reserva. Amém? O pai está esperando voltar para casa. Nas Olimpíadas de Barcelona de 1992, na competição pelos 400 metros rasos, um atleta estava correndo e então subitamente ele caiu, mas continuou tentando chegar até a linha de chegada. Mesmo mancando, ele tentava chegar até o final da linha de chegada com muita dor. Imediatamente, um homem, depois pesquisa na internet, um homem saiu e saltou da arquibancada e correu em sua direção. Os seguranças tentaram segurá-lo, mas ele se desvencilhou do segurança ali e colocou o braço do jovem sobre os seus ombros e o levou até a linha de chegada. Amém. Aquele homem era o seu pai. Amém. Vendo isso, a arquibancada esqueceu o vencedor da corrida
Ele começou e explodiu num aplauso grandioso. Um aplauso que a arquibancada daqueles quilômetros de extensão ouviam os aplausos que estavam sendo proferidos para aquele pássaro. Foi o maior aplauso naqueles jogos. O que eu quero dizer para vocês? Olha para o teu irmão. Há poder. Diga para ele: há poder quando o pai sustenta o seu filho. Aleluia. Há poder quando o pai sustenta o seu filho. Aleluia. Foi o pai que levou o filho até o final da linha de chegada. Pega a visão que eu quero dar para vocês. Essa é uma excelente ilustração do nosso Pai Celestial, que vem ao nosso encontro quando nós estamos quebrados, quando nós estamos feridos, quando nós estamos sem forças. O Pai vem na nossa direção, nos abraça e nos ajuda a caminhar. Mas tem filhos que não querem receber o abraço do Pai. Tem filhos que não querem que o Pai ajude eles a levantar. Tem filhos que não querem chegar até ao final da linha de chegada. Olha o seu irmão, diga para ele assim: alegre-se. Alegre-se nessa hora. Porque você tem um pai. Sempre corre ao seu encontro. Aleluia, glória a Deus. Você tem um pai que sempre corre ao seu encontro. Não rejeite o abraço do seu pai. Não rejeite a ajuda do seu pai. Terceiro e último lugar, Deus é um pai que nos cobre de amor. Aleluia. Mas isso não é tudo. O texto diz que o pai também beijou aquele jovem. O interessante é que a palavra grega usada aqui não significa um simples beijo, não, mas significa beijar muitas vezes, repetidamente, de forma terna e afetuosa. Ou seja, o pai o cobriu de beijo. Amém. Entende o que Deus está fazendo com você nessa noite? Amém. É te cobrir de beijo, sabe? Glória a Deus. Aleluia. Mas tem filho que não gosta de receber um beijo do pai, né? Tem filho que tem vergonha, né? Lembre-se que o garoto ainda cheirava a chiqueiro de porcos. Mas isso não impediu o pai de beijá-lo muitas vezes. Esse é o nosso pai. Essa parábola é para nos revelar o verdadeiro amor do pai. Tem uma história do pastor norte-americano, muito conhecido, ele é chamado Joe Biden. Ele conta que na época dos hippies, seu filho se rebelou. Presta atenção. O filho dele se rebelou. Dizem que o calcanhar de Aquiles dos pastores são seus filhos. Eu espero que o meu não seja. Que ele quebra esse ciclo. E ele se rebelou naquela época dos hippies. Deixou a família, largou a igreja e resolveu se juntar aos hippies. Aqueles cabelos longos, né? Usando drogas, tatuado. Um dia seu pai estava procurando por ele, e então uma noite o pai encontra ele dormindo com muitas outras pessoas dentro de um galpão. O pai entra lá com muito cuidado, se desviou das pessoas que estavam dormindo, e o pai se inclina até o seu filho e dá um beijo nele. Isso não é mentira, não, isso é verdade, é fato verídico. Não muito depois disso, o garoto se converteu. Ele recebeu a Cristo e se tornou um grande líder. Depois ele testemunhou para o pai dele. Ele falou: você sabe o dia que a minha vida mudou, pai? O pai disse para ele: não. Ele falou: foi naquela noite em que você foi aquele galpão e me beijou. Você pensou que eu estava dormindo, mas eu
estava acordado. Amém, Jesus. E naquele instante eu pensei, bom, se meu pai pode me amar tanto assim, quanto mais meu Pai celestial. Aleluia. Eu resolvi voltar para a casa do Pai. Aleluia. O que trouxe aquele jovem de volta? Um simples beijo. Verdade. Um simples ato de amor. Verdade. Para você não hoje, Hoje, da mesma forma, nosso Pai Celestial nos cobre de amor, com beijos e abraços. Aleluia. Como que Deus nos abraça hoje? Pastor, ele está lá no céu, a gente está aqui. Como é que Deus nos abraça hoje? Por meio do Espírito Santo. Em Atos nós lemos que Pedro ainda falava quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Atos dos Apóstolos 10:44 diz: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Amém. A palavra cair em grego é epípito, e é exatamente a mesma palavra traduzida como abraçar. Amém. É em Lucas capítulo 15, versículo 20. Isso significa que o Espírito os abraçou quando os encheu. Querido, no abraço do Pai, preste atenção aqui no pastor, no abraço do Pai, todo o veneno do diabo é removido. No abraço do Pai, o seu perfume tira de nós o odor dos porcos. No abraço do Pai, somos curados e restaurados. No abraço do Pai, sentimos segurança e fé para desfrutarmos de nossa herança novamente. É verdade. Olha para o seu irmãozinho, por favor. Olha dentro do olho dele. Diga para ele assim, ó, você nunca saberá o quanto o Pai ama até entender o quanto o Pai ama Jesus. Pois ele resolveu entregar a Jesus para ter você. Está entendendo, irmão? Está entendendo, irmão? Essa é a expressão maior de amor, você entregar o seu filho por amor ao Pai. Aleluia. Anota aí, esse é o Pai que correu exclusivamente para abraçá-lo e dizer que o ama, aquele que o cobriu de beijos quando você ainda estava sujo pelo pecado. Aleluia. Glória a Deus. Ele correu e te abraçou. Não perguntou qual pecado você cometeu. Verdade. Não fez você jurar se você largaria o seu pecado. Mas ele te amou. Te cobriu de beijos. Correu atrás de você. Presta atenção. O Pai não exigiu que o Filho provasse que estava arrependido, mas o perdoou instantaneamente. Amém. E completamente. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero Verdade. falar com você. Você pode ter se desviado, você pode ter se sujado, você pode ter gastado tudo, mas o Pai está te vendo de longe. Aleluia. Quando Ele vê, Ele não aponta o dedo. Quando Ele vê, Ele abre os braços. Quando Ele vê, Ele não te interroga, Ele te abraça. Quando Ele vê, Ele não chama você de pródigo, Ele chama de filho. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que vocês estão vendo para Ele? Tire da sua mente a imagem de um Deus distante, a quem você precisa convencer e persuadir a vir ajudar.
ajudá-lo. Tira da sua mente, porque ele está tão perto de você. Diga assim: isso é um engano do diabo. Tudo que nós precisamos fazer é clamar por papai. Você está entendendo? Você só precisa clamar: pai, 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 pai. Na velha aliança, as pessoas viviam debaixo da escravidão e do medo de Deus. Hoje nós não precisamos mais viver assim. Sabe por quê? Porque fomos feitos filhos de Deus. Pelo Espírito nós clamamos: Abba, Pai. Romanos 8,15 diz assim, ó: porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, ou seja, com medo, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Significa paizinho amado. Aleluia. O Espírito fez questão de deixar essa expressão em hebraico para que não houvesse dúvida. Abba é a forma como as criancinhas se dirigem a seus pais até hoje em Israel. Elas chegam para os seus pais e dizem: Abba, elas falam: paizinho amado. Aleluia. A sua melhor tradução seria isso: paizinho amado. É uma forma íntima e amorosa deles se relacionarem com seus pais. Anota aí o que eu quero te falar. A menos que você seja capaz de chamar a Deus de paizinho, você ainda está debaixo do espírito de escravidão e do medo. Eu não tenho medo de chamar meu pai de paizinho amado, porque se você não consegue fazer, você está debaixo do medo e da escravidão. A expressão outra vez se refere à lei do Velho Testamento. Naquele tempo as pessoas se relacionavam com Deus debaixo do medo. Elas se relacionavam com um escravo. Hoje, porém, podemos clamar pelo paizinho amado. Hoje nós podemos dizer: Abba, Pai. Preste atenção, igreja. O Espírito em nós testifica que nós somos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Para o seu irmão, diga para ele assim: você pode ter falhado, se perdido, se distanciado, mas seu lugar como filho continua de pé. O Pai ainda está te esperando. Aleluia. O Pai ainda está te esperando. Essa parábola não é apenas sobre alguém que saiu de casa, é sobre um pai que esperou, correu e cobriu o seu filho no meio. E é isso que Deus faz conosco. Querido, hoje é o dia dos pais. Mesmo que você não tenha crescido com a presença de um pai, você precisa saber que tem um pai que o ama profundamente e deseja abraçar. Escute o que eu vou lhe falar e eu vou terminar. O Pai ainda está esperando. Aleluia. Vou repetir. O Pai ainda está esperando. Amém. Ele ainda corre. Ele ainda cobre. E você ainda pode gritar: Abba, Pai! Aleluia. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vocês ainda podem ter essa intimidade de chamar de Abba, Pai, Paizinho amado. Aleluia. Amém?